Oi, tudo bem? O meu nome é Milton Lecuri, eu sou terapeuta e vim aqui falar mais uma vez com vocês nesse papo de terapia. Objetivando essa ideia sobre o conceito de vacuidade, o importante nesse processo todo é entender que não existe o vazio. E dentro do conceito de vacuidade, o que a gente projeta é uma outra percepção dessa realidade, de uma realidade maior do que essa que a gente vê e que intelectualmente a gente percebe como vazio, como ausência. Então, quando eu digo que o vazio não existe, consequentemente, naquilo que a gente entende ser o vazio, existe outra coisa. Então, quando a gente, no primeiro momento, troca o vazio por algo que existe naquela suposta ausência, você já está mudando a sua percepção, a sua possibilidade de compreensão sobre algo que você entende ser ausência. E o que a gente então pode chamar de não elemento. O não elemento é aquele elemento presente, porém aparentemente ausente. Um exemplo. Se você é um pai ou se você é uma mãe, você adquire essa qualidade porque você tem um filho ou uma filha. Então, o não elemento em você é o filho ou a filha. E esse não elemento, ele possibilita que você absorva a qualidade de mãe ou de pai. E isso, você pode propagar essa compreensão nesse âmbito, digamos, de hereditariedade, de não elementos que compõem o que é você como elemento que existe nesse momento e que fazem parte, esses não elementos, daquilo que você é como um elemento. Então, por exemplo, uma flor. Uma flor, ela tem muitos não elementos. Ela tem o não elemento da abelha, ela tem o não elemento do jardineiro, ela tem o não elemento do calor, ela tem o não elemento da chuva. E mesmo assim, nesse exemplo, por exemplo, a gente está usando não elementos que são elementos, mas eles não existem no elemento flor. Eles fazem parte do que é a flor, porque a flor não existe sem o sol, a flor não existe sem a água, a flor não existe sem um jardineiro, alguém que cuide. Pode até existir, mas existe a possibilidade desse não elemento jardineiro, ou alguém que cuide, né? O não elemento do pássaro, que vem para se alimentar ali de uma abelha para polinizar e espalhar o pólen e multiplicar essa planta. O não elemento do vento, que também promove a mesma coisa. Enfim, eu acho que deu para, por exemplo, aqui eu tenho um café que eu estava tomando. Agora ele está vazio, supostamente. Não tem mais o café. Então eu posso dizer que essa xícara está vazia. Mas também posso entender que essa xícara está cheia de ar. Então, essa compreensão sobre a vacuidade. Aqui existe o não elemento ar preenchendo essa xícara. Transportando esse raciocínio para o que me interessa principalmente nesse papo de terapia nosso aqui hoje, seria a observação de que essa compreensão sobre a vacuidade, ela faz parte de uma consciência emocional e, consequentemente, vai ao encontro daquilo que eu estou me dispondo a oferecer às pessoas no trabalho que eu faço, que é um trabalho de oferecer educação emocional.
vou dizer mais uma vez, é sempre bom repetir e reforçar esse raciocínio de que o mundo nos oferece um caminho de educação intelectual, onde a gente nasce e aprende a sobreviver intelectualmente. Então, todo o trabalho que a gente faz, né, sobre uma qualificação, uma conscientização, né, uma sabedoria para subsistir nesse mundo, está ligado ao nosso intelecto. E o lado emocional, ele não é oferecido em nenhum segmento institucional, a não ser nas próprias famílias ou ligado à religião, mas de alguma forma também condicionada, né? Condicionada a uma forma de pensamento filosófico ou espiritual, né? A princípios, né? Mas de qualquer maneira, princípios moral, ético, enfim, de família, né? Mas de qualquer forma, você chega a um determinado ponto que você vai atingindo a sua maturidade intelectual, né, e também biológica, e você precisa ter maturidade emocional. E a maneira como você compreende emocionalmente as coisas, por mais que você tenha tido uma base emocional, né, uma base familiar, estruturada, você vai ter a sua maneira de compreender aquilo que é oferecido para você com base naquilo que você se compôs, né, se constitui como indivíduo, daquilo que foi oferecido a você, das imagens que você formou, dos mapas que você criou dentro do seu cérebro. Enfim, voltando então à vacuidade, quando a gente tem uma compreensão de que não existe ausência, a gente entende que sempre vai existir a presença de algum sentimento que nos provoca, né, a ausência de algo que você gostaria de estar vivenciando, ou de não estar vivenciando aquilo que você está vivendo e não é bom, né? Então, é muito comum a pessoa sentir, por exemplo, uma vontade muito grande de viver um momento feliz, enquanto ela está vivendo um momento diferente da felicidade. Então, ela vai sentir a ausência da felicidade e isso traz para ela um vazio, enquanto naquele momento ela está vivendo, por exemplo, o não elemento da dor, quando ela pensa e quando ela sente a ausência da felicidade. Então não é que está existindo a ausência de felicidade, está existindo a presença de dor, quer seja pela perda de alguém, quer seja por um fim de um relacionamento, uma discussão qualquer, uma não compreensão de uma situação, né, uma exclusão, enfim. Essa dor, muitas vezes, ela também pode se transformar ou chegar a ser identificada como uma tristeza, né? Enfim, tem várias maneiras dessa presença acontecer. Então, é possível entender que todos os sentimentos transitam e, principalmente, quando você sente algo que parece ser um vazio, na verdade ele está preenchido com alguma outra coisa. Então, tomar consciência dessa situação por si só já abre um leque de percepções muito diferentes daquela onde a gente se coloca de uma maneira muito vulnerável ao imaginar o vazio, ao imaginar a ausência de algo que você gostaria que fosse presente na sua vida naquele momento. Isso permite você compreender o seu agora. Isso permite você compreender o resultado de escolhas que foram feitas. Isso permite você compreender, por exemplo, que tem coisas que você pode mudar e coisas que você não pode mudar, que você pode interferir e outras que você não pode interferir. Faz você compreender, por exemplo, quando você associa essas questões, por exemplo, a rosa, a flor, que ela tem não elementos das quais fazem parte do que ela é, o vento, a água, o pássaro, a abelha, o jardineiro, né?
que todos esses não elementos que você não vê quando quando você vê uma rosa, por exemplo, eles existem. Eles existem naquilo que supostamente seria a ausência de todas essas coisas, né? E isso faz com que a gente possa perceber o quanto a gente também está dentro de uma rede de, de, de não elementos que fazem parte do que nós somos, assim como todos aqueles dos quais nós viemos, que estão em nós, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, e aí vai, no seu filho, né? Ou seja, você começa a entender que, por exemplo, nesse momento, enquanto a gente está se falando, se você tem um filho, aonde seu filho está, você está lá com ele presente, dentro de uma outra realidade. Senão, ele não seria filho e você também não seria pai. Então, isso nos traz uma consciência de uma amplitude de outras realidades que acontecem ao mesmo tempo e que nós fazemos parte. E quando a gente começa a ter consciência de várias coisas em âmbitos maiores e a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, para o nosso elemento indivíduo, você começa a compreender melhor algumas situações emocionais, você começa a compreender melhor a transitoriedade de tudo isso, né? Então eu gostaria de deixar aqui para vocês essa reflexão, dizer que o meu trabalho ele se baseia nesse despertar de percepções para trazer consciência emocional, dizer que esse trabalho ele é voltado para a educação emocional, é um trabalho voltado para isso, onde eu lanço mão dos florais como parte do meu trabalho. Eu acredito muito na força da energia positiva, da energia equilibrada que as flores podem nos oferecer. É baseado em ferramentas que eu desenvolvi ao longo do meu trabalho com a psicobiologia e o comportamento humano, a criatividade, enfim, como uma força muito grande, né, um poder muito forte que nós temos, né, e de uma maneira muito única, assim como a competência ilimitada do nosso cérebro, e que a gente está aprendendo todos os dias com isso, né? Tudo aquilo que você almeja e planeja, de alguma forma, vai sempre passar por um filtro de bloqueios, de negatividade, num córtex negativo que a gente criou dentro desse universo que a gente vive, que é um universo bloqueador, é um universo negativo, um universo onde as coisas trabalham oprimindo, né? Reprimindo as nossas ações. E elas partem de dentro da gente e vêm de fora também. Então, aprender a quebrar esses bloqueios, a ter um pensamento positivo, ilimitado, né? E que inclui, inclusive, mesmo você tendo metas, estabelecendo objetivos, estar aberto para receber de forma diferente ou muito maior do que você possa imaginar, porque é ilimitado. Está além da sua competência nesse momento do agora de perceber até onde isso pode conduzir você. Então essa leveza, essa soltura, essa compreensão, tudo isso vai se estabelecendo dentro de uma realidade do agora, do mindfulness, da meditação, do autoconhecimento, e tudo isso eu ofereço nesse trabalho. Fica aqui então mais uma dica de papo de terapia, o meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato e de alguma forma desenvolver esse trabalho também, DDD 11 984 122 020, DDD 11 984 122 020. Um abraço e até a próxima.